Caso Marielle, porque até hoje não foi resolvido esse caso. O que acontece com o caso Marielle, que eu acho que é o principal caso hoje do Brasil, né? O grande assunto. Pô, não sei quantos dias passaram e nada da Marielle. E aí fica uma questão política, né? De um lado Bolsonaro, de um lado Lula. Parece que a coisa saiu do campo do crime e virou ideologia política. Queria que você falasse sobre o assunto, para começar. Vamos lá, Maurício. Na verdade, é um caso de muita repercussão. É um caso que merece até hoje repercussão internacional. Ele ultrapassa as fronteiras do Brasil. E é um caso muito complexo, né? Então, esses dois elementos, por si só, já tornam o caso especial. Isso atrapalha, por exemplo, do Muito. tipo. Na verdade, tivemos outros casos de repercussão. No próprio Rio de Janeiro ou em outros estados como São Paulo, já tivemos casos de grande repercussão. Mas com tamanha complexidade, eu não conheço, né? Eu sou delegado de polícia no Rio de Janeiro há 14 anos. Desses 14 anos, 9 desses 14 foram dedicados. Hoje não estou mais trabalhando com homicídios, mas 9 anos da minha carreira foram dedicados exclusivamente à apuração de homicídios. Nossa, que bacana a sua vida. Sim. Que bacana a sua tarde de sábado com a sua esposa. Sim, Que energia gostosa eu que deve digo ser. eu digo que é alto estresse trabalhar com homicídio. É uma coisa bastante significativa. Na verdade, tá aqui, ele tem 26 anos, né? Ele... Apenas 3 de carreira. Sim, sim. É estressante, imagina. É um estresse muito grande. Eu até brinco que nós vestimos um personagem enquanto estamos fora de casa. Chegando à porta de casa, tira esse personagem, deixa para fora da porta, entra e agora você é o marido, agora você é o companheiro, é o pai, porque senão a gente enlouquece. Sim, a gente o estresse é muito A grande. gente viu Tropa de Elite, ele fala bastante disso, né? Wagner Moura chega puto em casa e a mulher sai. Vamos lembrar dessa parte. Vamos lembrar aqui. A coisa que eu queria começar falando do caso Marielle, para entender como é que funciona essa questão toda, lembrando, você que está chegando pela primeira vez aqui no Achismos, é sobre ignorância e curiosidades e assuntos que realmente a gente assume não entender. Por que cai o caso para você? Porque eu acredito que tudo tem muita especulação, né? Então, a Marielle morre, né? A Marielle, quem não lembra, é uma vereadora do PSOL, né? Ela morre assassinada, isso foi, né, comprovado, e tinha um motorista que também morre assassinado junto com ela. E aí toca seu telefone, você tá na sua delegacia, sei lá, você tá em casa. Como é que funcionou esse dia? Por que caiu em você? Porque era na região? Explica isso pra mim. Funciona da seguinte forma. Como eu disse, 9 anos de carreira dedicado a homicídios. Exatamente no dia 18 de março de 2018, eu não era responsável em apurar homicídios cometidos ou sofridos na capital, Rio de Janeiro, capital. À época, eu era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Tá. Então, eu era responsável em apurar todos os homicídios ocorridos nas 13 cidades da Baixada Fluminense. Então, eu não era responsável pelo caso Nada Marielle. a ver com você. Nada a ver. Inclusive, na noite em que o crime ocorre, eu sou corintiano, eu sou paulista, mas estou no Rio de Janeiro desde que passei no concurso público. Aquela noite era uma noite que jogava Corinthians e Deportivo Táchira na Libertadores, e eu queria ver o jogo. Só que a minha esposa estava com uma reclamação de que meu filho, na época a gente só tinha um, ele estava ardendo em febre. A gente pega rapidamente, e eu querendo ver o jogo, mas ela, não temos que ir, que a febre tá num nível muito alto. Eu disse, então é agora. Deixamos o jogo e fui para o pronto atendimento. E no pronto atendimento, com o olho no jogo, né, e esperando que o meu filho fosse atendido, começa muitas ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp, e eu percebo que era um caso de assassinato na capital do Rio de Janeiro, e já chegavam as primeiras impressões de que se tratava de uma vereadora. Eu não tinha nunca estado com ela, mas sabia que ela participava de algumas pautas dentro da Delegacia de Homicídios da capital, por conta de acompanhar algumas famílias de vítimas. Entendi. A Marielle, de homicídio. Só pra explicar pra minha mãe que tá vendo. Quer dizer, a Marielle era muito ativa na defesa dos direitos humanos. Então, tipo, a mulher apanhava, ela Sim, levava lá, a exato. irmã da outra foi assassinada. Ela era presente nesse universo. Essa era uma pauta dela, ela acompanhava. Você conhecia ela essas pessoalmente, famílias. provavelmente. Sim, tinha estado com ela assim, mas não tinha uma proximidade. Quem tratava com ela mais diretamente era o titular da época da Delegacia de Homicídios da capital. Delegado. E aí eu percebo que aquele caso era grande, eu percebo que era uma vereadora e aquilo ia crescendo, e nesse tempo de experiência a gente vai dimensionando rapidamente o tamanho que as coisas podem tomar, né? Mas não está comigo.
Não era problema meu, vamos dizer assim. Sim, claro. Não Só dá pra que- você focar. Exatamente. Só que o Rio de Janeiro, recém tinha sido anunciada a intervenção federal. A Marielle morre no dia 18, no dia 13, né? Antes. No dia 13, 3 dias antes, 5 dias Cinco antes, dias antes, 5 dias antes, desculpa, 5 dias antes tinha sido iniciada a intervenção federal, anunciado o interventor, general Richard Nunes, e ele tinha acabado de nomear a nova cúpula da Polícia Civil. E estavam ocorrendo algumas modificações. Toda vez que muda a cúpula, troca-se titulares de delegacias. E eu vivenciava uma expectativa de sair da Baixada Fluminense, onde eu investigava homicídios, e assumir a divisão de homicídios, que é na cúpula da Polícia Civil, quem cuida de todas as divisões de Você homicídio. seria, tipo, quase Promovido. como... Seria promovido e quase como um cara responsável Em cuidar por de todas as- investigação. de todas não que as- você investigaria, mas você seria o cara, o titular da... Galera, deixa eu ver o crime aqui. Deixa eu ver o crime aqui. Coordenaria. Eu passaria a coordenar a Delegacia de Homicídios Sim. da Baixada, da Capital e de Niterói. Porra, bom, hein? Não é? Aí, Eu aí você vivia perdeu essa expectativa. não só o sábado, como o domingo também. Sim, Sua esposa sim. adorou essa promoção. Sim. E aí nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Isso estava em Gênesis, estava ocorrendo e morre Marielle. Eu termino ali de acompanhar a minha esposa e vou para casa. No dia seguinte, dia 16 de março, então um dia amanheceu, eu estou indo para a academia, meu telefone toca. Quando o telefone toca, é meu braço direito, que trabalha comigo há anos, me informando que o chefe de polícia, que tinha sido recém-nomeado, o Dr. Rivaldo Barbosa, estava querendo falar comigo. E eu imagino que é sob transição, vai me convidar para algum cargo de gestão, e o meu braço direito disse que está passando me apanhar, que era urgente, que a gente tinha que se direcionar até a cúpula, Delegacia. até a cúpula Ah, sim. que é no centro da cidade, Tá. no prédio da chefia de polícia. E nós vamos conversando no carro do que se trata, do que se trata. Eu imaginando que seria a transição e ele já mais experiente, tá? Tem 30 anos de polícia, disse, é Marielle. Nós seremos colocados no caso Marielle. E eu insisto, não, eu não acredito. O caso está na capital, nós estamos na Baixada, estamos bem. Eu acho que esse caso não será nosso. E aí quando eu chego na chefia, ao subir o elevador, eu já percebo uma presença muito grande de repórteres lá embaixo, já acho estranho, estou subindo as escadas. Quando eu entro na sala do diretor, aliás, do chefe de polícia, ex-diretor da Delegacia de Homicídios da capital, ele está na sala, sentado, e ao lado dele está o Freixo, na época deputado estadual do Rio de Janeiro, a esposa dele, naquela época o delegado titular da Delegacia de Homicídios da capital, que estava ali, que já tinha começado as primeiras apurações, e me convidam para sentar, e nesse momento ele anuncia para o deputado, que representava ali, de certa forma, a família, o partido, toda a pleiade política do Rio de Janeiro, que eu estaria assumindo a investigação do caso Marielle. Foi exatamente assim que as coisas E aconteceram. rolou uma desconfiança, porque assim, se você tá me falando que no dia 13 foi quando teve essa mudança federal, né, da Polícia Civil e tal, e você toma a frente desse caso, eu imagino que por ter uma coisa de envolvimento político por trás, e o Freixo tendo um partido, né, uma ideologia e tal, ele desconfia de você do tipo, por que é esse cara que tá cuidando? Como é que foi isso pra você? A bem da verdade, como o meu nome não era uma novidade, assim, então o Freixo já conhecia o meu trabalho, eu já tinha estado trabalhando na Delegacia de Homicídios da capital, em 2015 que eu assumo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, então eu não era um nome inédito, né? Ah, tá. Dentro do Rio de Janeiro, das pessoas Não foi um já me cara conheciam, não. da oposição que Não, entrou. Foi... Era um nome técnico para o chefe de polícia Tá da bom. época, preparado para aquela missão. Tá bom. É importante de chamar a atenção, Maurício, às vezes passa batido, né, para as pessoas, o que foi esse momento. Foi um momento absolutamente complexo e inédito, vamos colocar assim. Por quê? Nós estamos falando de intervenção federal, né? É simples de colocar o quanto isso é inédito. O governador é o chefe maior do executivo de um estado. Sim. Você imagina que naquele momento, quando a intervenção declarada, Sim. tornada pública, é como dizer o seguinte: o governador cuida da saúde, cuida da educação, mas da segurança não. Entendi. A segurança tá acima desse cara. A segurança naquele momento passou a ser
no Rio Federal. de Janeiro, federal. Isso quer dizer que o presidente da República à época, Michel Temer, nomeou um militar que tomou conta, nesse 1 ano que durou a intervenção, da pasta da segurança pública. Ou Na seja, época, só para deixar claro, porque muita gente fala o Bolsonaro, eu quero entender, eu vou chegar na questão do Bolsonaro, que chegaram com suspeitas e tal, mas o presidente daquela época do crime era o Michel Temer. Michel Temer. Sim. Esse é um dado bastante inédito na história da República Brasileira. Nós estamos vivendo uma intervenção federal. Claro. Né?